Agora, o problema disso tudo é que isso entra por assimilação, né? Você está cercado por tanta porcaria. E agora eu não estou falando da Miriam, cuja mente o Evangelho tem sido escudo e proteção. Eu estou falando da moçada aqui conosco, ouvindo isso sem terem colocado absolutamente nada do Evangelho por si mesmos para dentro. Não tiveram aquela escola de discípulos, de ensino da palavra, como aquela mãe acompanhando a criança subindo aquela escalada. Com uma isenção, com isenção, sem aquele intervencionismo de nenhuma natureza, está ali só olhando, mas cuidando, com carinho. Se houver uma tragédia, a gente está aqui. Até que vai chegar a hora em que, meu Deus, ela já não vai mais se preocupar com isso, porque esse vai ser um caminho já aprendido, resolvido, numa pessoinha que vai crescer em maturidade para outras escaladas. Então o verdadeiro Evangelho cria isso na gente, cria esse andar com as próprias pernas, essa autodeterminação, essa lucidez crescente, essa maturidade. E cada vez mais o indivíduo vai tendo o poder de andar por ele mesmo, e até que chega ao ponto de que ele ensine outros. Esse é o Evangelho. Esse único Evangelho nos chama para que nós não nos conformemos com este século, antes nos transformemos pela renovação das nossas mentes. Quem aprendeu esse caminho, quem teve esse ensino básico na palavra simples de Jesus, aprendeu isso. Porque ninguém começa a andar com as próprias pernas, mesmo na vida, jamais conseguirá, se não tiver entendido que só acontecerá discipulado saudável, desenvolvimento da consciência de Cristo em mim, só haverá a maturação da gestação de Deus criando Cristo em mim, se eu entender isto, que eu recebi e ouço todo dia uma convocação, um clamor interior, um rogo, um gemido do Espírito Santo. É uma oração, a expressão a palavra que Paulo usa designa isso, paracaléos, que é esse rogar das entranhas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, por causa do amor de Deus, por causa da consciência que vocês obtiveram acerca do amor de Deus, que entregueis os vossos seres, os vossos entes, os vossos corpos, significando a integralidade do ser, aqui no espaço-tempo, que vocês entreguem-se com integralidade ao Evangelho, por causa do amor de Deus, motivados pelo amor de Deus. Entreguem as vossas vidas como um sacrifício vivo, não morto, santo, não promíscuo e agradável a Deus, não contra a vida e contra o amor e contra o próximo. O primeiro chamado é esse: entreguem-se integralmente. Segundo e transformai-vos. Transformai-vos, entreguem-se e transformai-vos. Se eu não me entregar, eu jamais me transformarei. Tem gente que quer se transformar sem se entregar. Não acontecerá. Primeiro, eu tenho que fazer essa escolha total. Dar razão a Deus absolutamente. Dizer: o Evangelho é caminho, verdade e vida.
Estar em Cristo é andar em obediência por fé, segundo o ensino dele no Evangelho. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É simples de entender que é assim o processo. Primeiro eu me entrego. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas não há nada que não comece com uma entrega quando se trata da minha relação com Deus, quando se trata de qualquer relação de amor com a minha mulher. Não vai haver nada entre elas se eu não me entregar. Não vai haver nada dela para comigo se ela não se entregar. É entrega, senão não rola. E com Deus é entrega total. Se em relação a um cônjuge só vai haver casamento se houver uma entrega total, imagina com Deus, vai haver casamento havendo o quê? Entrega parcial? Ou apenas um pacto religioso? Ou é a grana, o dízimo ou o ritual? Só loucos podem imaginar tal idiotice acerca do eterno. Só malucos que querem ficar cegos. Mas tudo começa na entrega. Eu me entreguei, então eu me transformo. Eu não vou me transformar sem me entregar. Oferecer, voluntário, oferecer o ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, no meio disso, tem uma decisão interior. Entre essa entrega e a transformação, tem que haver uma decisão de não conformação. Um entendimento não conformista com o padrão estabelecido pelo pensamento da vaidade do curso deste mundo, que é alimentado por concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Só isto. Então, eu não posso me conformar. Eu entrego e mantenho o coração em estado de inconformação comigo mesmo. Porque mesmo me entregando, eu experimentarei em momentos diferentes da minha existência o fato e a realidade de que eu sou um ente inacabado. Portanto, por mais que na minha mente eu diga, eu sou de Cristo, às vezes eu encontro operando na minha carne manifestações e pulsões, a revelia, muitas vezes, da minha vontade pessoal. Existe aquele subir de energias antagônicas àquilo que o Evangelho já plantou na minha consciência. E eu corro o risco de, numa distração, tropeçar, eu me engano, eu me equivoco, eu deslizo, mas eu não posso me conformar, eu não posso negociar com a minha natureza, eu não posso criar uma média ponderada de mediocridade, eu não posso nivelar por baixo jamais. Eu me entreguei para me nivelar por cima, por isso eu me inconformo. Eu não sou cidadão deste mundo. Eu não quero saber o que a média moral humana diz. Eu não estou nem aí para a democracia do ponto de vista do estabelecimento de comportamento ou de modo de ver a vida. Pode haver plebiscitos que decidam o que queiram. Eu nunca andei de modo plebiscitário, eu não sou um ente da moral. A moral é que é um acordo praticamente plebiscitário. Eu sou um homem da ética do Evangelho, que frequentemente é contra as morais deste mundo, como é contra as loucuras deste mundo. Ela segue seu próprio caminho, ela não faz essas adaptações. Por isto é reino de Deus, por isso é sal da terra, por isso é luz do mundo. Por isso não dá para ter conformação com o padrão. E o padrão não é de formalidades exteriores. O padrão é aquele que estabelece a distorção da minha interpretação da vida. O padrão mundano é o que corrompe a minha mente. Então eu me entrego e eu não me conformo, nem com o que está à minha volta, nem comigo mesmo em relação a isto.
sobretudo em relação a mim. Eu não terei e não farei concessões e nem terei conformações. Se eu decido isso dentro de mim, aí inicia-se um processo de transformação da minha mente, de não assimilação do que vem, de lugar nenhum, só do Evangelho. Isso significa ter Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa, como rocha, como pedra angular. Isso significa ter Jesus como absoluto, absoluto, como Senhor. Senhor de tudo. Do meu olhar, do meu entender, do meu interpretar. E quanto mais essa consciência me penetre, menos eu serei um ente de assimilações, de absorções, menos eu serei uma esponja, só capturando a banalidade, a vaidade, a tolice, a cultura, o que me seja posto ou imposto, ou aquilo que me seduza. Tudo ao contrário. Quando eu sou discípulo, eu levo todas essas coisas para a luz do Evangelho, e o que for conforme o Espírito de Cristo fica, o que não for sai. Eu não me conformo, porque eu quero existir em estado de transformação do meu ser, da minha consciência, e não em estado de busca de conformação. Mas eu preciso hoje começar tomando a decisão de dizer: eu dou razão a Deus em tudo. Eu me entrego integralmente. Aí significa que eu viverei imediatamente de modo perfeito? Não, é claro que não. Por isso eu não me conformarei comigo mesmo. Na minha mente eu já decidi a minha entrega, e agora a minha mente vai capitanear as pulsões que brotam do meu ser. Eu não me conformarei com nada que não seja Evangelho em mim. Eu não aceitarei nada que não seja verdade de Deus em mim. Eu não porei na minha vida nada que eu não possa, com tal coisa ou com tal sentimento, me apresentar agora diante da luz eterna e absoluta. Eu não porei, não guardarei, não permitirei, não me conformarei em mim. Em mim. Isso não terá lugar em mim. Eu não vou me tornar um cruzadista de sair perseguindo quem não tem entendido isso fora de mim. Não. Eu não me conformo em mim. Não é em ti. Tem gente que faz todas as concessões para si e vive a inconformação contra os outros. São os hipócritas. Eu não me conformo com isso, é em mim. E tenho toda a compaixão de qualquer um outro que ainda não entendeu isto. Mas é em mim. O caso é de mim contra uma dimensão menor do que a minha consciência em mim mesmo, como diz Paulo em Romanos 7. Aí quando essa inconformação está plantada, a transformação é crescente. Todo dia eu mudo, tudo vai acontecendo revolucionariamente. Aí eu descubro que o Evangelho é verdadeiro. Não por causa de blá, 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 não por causa de provas ou de pseudo-argumentos apologéticos ou de demonstrações de coerência doutrinária. Tudo isso é letra que mata. Não, é só esse o caminho para se provar a realidade genuína, o gosto verdadeiro do Evangelho. Qualquer coisa fora disso é conversa para enrolar você com doutrinação religiosa que não transforma a mente, o coração, a vida, não vence o ódio, não vence a implicância, não vence o venetismo, não vence o capricho, não vence o egoísmo, não vence a cobiça, não vence a ganância, não vence a concupiscência, o desejo, a lascívia. Não vence. Não tem nenhum poder contra a sensualidade. É só exterioridade. Não nasceu da entrega integral. Não veio da inconformação radical de mim contra mim mesmo. Portanto, não produziu
a transformação revolucionária, intrínseca e íntima que o Evangelho produz quando é assim que eu me dou, quando é assim que eu me entrego. Jesus permite que o que está sendo dito da maneira mais simples possível seja compreendido, para que a gente não continue a perder tempo na vida. É para pegar ou largar de vez. É para pegar ou largar de vez. É para pegar ou largar de vez. Por favor, só o Espírito Santo pode abrir o entendimento para que as pessoas compreendam a tua palavra. Eu a trouxe com toda simplicidade, genuinidade, clareza, sinceridade e verdade. Eu sei. Mas isto não carrega o poder de mudar o coração. Só o trabalho do teu Espírito agora. Por favor, meramente por tua palavra, quebra corações e traze os cativos à soberania de Cristo Jesus. Vem me ver TV, o canal é você.